Esse vídeo que eu estou gravando é para aula da disciplina História e Arte do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná, linha de pesquisa Arte, Memória e Narrativa. Essa é uma disciplina coletiva, dividida entre os vários professores da nossa linha, e eu fiquei encarregado de duas aulas, e o tema que eu estou trabalhando é História, Imprensa e Música. Eu dividi esse tema em duas partes. Uma parte vai até a década de 1920 e a outra parte pega desse período em diante. Então hoje eu vou falar sobre, uma parte da aula vai ser sobre história da imprensa no Brasil, uma questão geral assim sobre o início da imprensa e o desenvolvimento dela ao longo do século XIX. E uma outra parte eu vou falar sobre música na imprensa e crítica musical. Depois, então, na outra aula eu vou tratar dessas questões já mais ao longo do século XX. E eu estou fazendo essa fala introdutória, explicando como vai ser a aula, mas eu vou intercalar nesse vídeo aqui eu falando assim, e peço desculpas pelo cenário, pelo tudo aqui improvisado, estou gravando em casa mesmo nesses tempos de pandemia. E uma parte do vídeo eu vou mostrar alguns slides e vou falando, mostrando os slides na tela. E eu combinei com os alunos que a gente está fazendo uma parte da aula, esse vídeo que eu estou gravando, e uma parte da aula a gente vai fazer uma videoconferência para discutir, trocar ideias sobre as questões que eu vou falando aqui no vídeo e que também eu já passei na bibliografia que eu indiquei para eles, né? E tem um texto que foi indicado para leitura. O texto é do professor Antônio José Augusto, é sobre 4 críticos que escreveram sobre música no teatro no século XIX. Então eu vou passar para a parte dos slides, onde eu vou poder lembrar direitinho tudo que eu preciso falar sobre esses temas. Então, continuando com a nossa aula, eu vou conversar com vocês um pouco sobre imprensa no Brasil. É um assunto que pode parecer muito abrangente para falar, mas tem uma coisa que facilita o trabalho de quem vai falar dessa história, que é a imprensa no Brasil começou muito mais tarde, né? Na Europa a gente tem o desenvolvimento da tecnologia da impressão no século XV, no século XVI a imprensa já era uma coisa bastante disseminada, né? No Japão, na China, já tinha imprensa antes da Europa ainda, mas no Brasil a imprensa sempre foi muito restrita. Tem até uma discussão interessante aí que a gente vai falar no decorrer dessa aula, que não se sabe exatamente por que não teve imprensa no Brasil durante tanto tempo, mas o fato é que a imprensa só começou no século XIX. Então, por isso que a primeira parte da aula aqui vamos falar sobre até a década de 1920. Aí tem uma coisa interessante, né? Durante todo o período da chamada América Portuguesa, período da colonização, não teve imprensa, não teve jornais, não tinha publicação de livros. Na verdade, até coisas bem mais básicas ainda, né? O Brasil ficou muito tempo sem ter escolas, praticamente, né? Durante muito tempo, os colégios jesuítas foram os únicos colégios que existiram no território da América Portuguesa, e no século XVIII, quando os jesuítas foram expulsos, o Brasil, né, que na época era a América Portuguesa, ficou praticamente sem escolas durante algumas décadas, né? Então, quem estudou naquela época pagava professor particular para ir na fazenda para dar aula para os filhos, né? Geralmente pessoas mais ricas. E também famílias ricas mandavam os filhos estudarem em Portugal, né? Mas aí já era mais para fazer a faculdade. O que muda esse cenário é a chegada da corte em 1808. Né? A família real portuguesa transferiu a sede da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, e junto com a corte veio muita coisa, né? Inclusive vários equipamentos culturais da monarquia portuguesa. Veio a biblioteca, que hoje é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,
Essa biblioteca era uma biblioteca muito grande, que já existia em Lisboa, é uma das maiores bibliotecas da Europa e até hoje a Biblioteca Nacional Brasileira é uma das maiores do mundo, né? Vai perder esse posto porque a gente faz tempo que a gente não investe muito em aumento do acervo, né? Então tem outras bibliotecas que provavelmente estão crescendo mais. Mas essa biblioteca é uma biblioteca muito importante. Os reis portugueses, além da biblioteca, trouxeram também a capela, que era o serviço religioso, né? E junto com o serviço religioso também o serviço musical, um coro e uma orquestra. E no pacote aí de chegada da corte no Rio de Janeiro, veio também um acordo com a Grã-Bretanha, né? Interessante a gente lembrar que a corte fugiu da Europa para escapar das tropas napoleônicas, né? E os portugueses eram aliados da Inglaterra, e então a Inglaterra apoiou, digamos assim, a fuga da família real e apoiou o estabelecimento da corte no Rio de Janeiro, mas também exigiu algumas contrapartidas, né? Então a Inglaterra exigiu algumas liberdades que favoreciam o comércio britânico, né? Então foi a abertura dos portos e também algumas liberdades, né? Liberdade religiosa parcial e liberdade de imprensa. Só que essa liberdade de imprensa ela sempre foi muito restrita também, porque durante muito tempo a única oficina de impressão era a chamada imprensa régia. Isso aqui eu já estava falando, né? Apareceu agora no slide. E aqui é uma referência interessante, é um livro mais recente, saiu em 2015, o primeiro volume. Está previsto sair novos volumes, mas por enquanto ainda não foram lançados, né? O livro do Matias Molina, Histórias dos jornais no Brasil. O primeiro volume é justamente sobre as poucas notícias de material impresso no período colonial e vai falar mais sobre o surgimento da imprensa depois da chegada da corte. O Matias Molina é um autor que explica mais claramente essa questão de por que não teve imprensa no período colonial, né? E ele fala, olha, muita gente diz que era proibida a impressão na colônia, mas não se encontrou nenhuma legislação que dissesse especificamente que a impressão era proibida. O fato é que algumas pessoas que tentaram imprimir coisas no período colonial foram consideradas subversivas e foram proibidas, mas não era uma proibição genérica, foram algumas proibições caso a caso. O Matias Molina coloca como mais provável a ausência de imprensa como fatores econômicos, né? Uma população muito esparsa, né? Eram várias capitanias, várias sedes coloniais muito distantes, né? Por exemplo, Belém era praticamente uma colônia à parte, né? Tinha Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Vicente, todos esses lugares estavam muito distantes uns dos outros, né? E não tinha também uma população urbana, não tinha praticamente nada que necessitasse mesmo de uma imprensa, né? Então é mais provável que seja esse fator econômico que marcou a inexistência de imprensa no período colonial. E, por outro lado, a chegada da corte no Rio de Janeiro ela acaba causando uma demanda, porque foram várias pessoas da elite letrada, né? Isso é uma coisa importante também para pensar, né? Que o Brasil é um país de colonização portuguesa, colonização católica, né? Vem de uma tradição cultural onde a leitura não é muito valorizada, né? É bem diferente dos países protestantes, onde já desde o século XVI existe uma demanda por alfabetização, para a leitura das escrituras, né? Então, por exemplo, os países luteranos foram os primeiros países a universalizar a escola básica e a alfabetização, né? O Brasil não, nunca teve essa pretensão, né? A universalização da escola básica no Brasil é uma coisa que aconteceu agora, aí nos anos 1990, né? Mais de 200 anos depois da Suécia, por exemplo. Então, países de tradição protestante, reformada, né? Houve um incentivo maior para implantação de escolas, alfabetização e também para o desenvolvimento da imprensa. Até para isso contribui muito o fato de que os reformadores protestantes usaram a imprensa como uma ferramenta básica de agitação política, né? É difícil explicar o fenômeno da reforma protestante sem
o acesso à tecnologia da imprensa, né? O Lutero era um grande polemista, as obras dele eram impressas às dezenas de milhares, né? O Calvino foi um grande escritor e no geral, os países protestantes tinham uma demanda de impressão de material religioso, né? Então, no Brasil, não, né? No Brasil, tradição ibérica, tradição católica, né? Então, a leitura não era estimulada pela religião, então precisaria de outros fatores estimulando aí, né? No caso da chegada da corte, a gente tem esse fator econômico que é o estímulo da chegada de uma elite letrada, um desenvolvimento de uma capital mais urbanizada, isso aí tudo vai criando essa demanda. Né? Interessante que ainda antes da chegada da corte no Rio de Janeiro, já tinha sido começado a se imprimir o primeiro jornal brasileiro. Né? Mas aí é curioso porque a gente chama de primeiro jornal brasileiro, mas ele nem era jornal e nem era brasileiro se a gente for levar a sério o termo, né? Chamado de Correio Brasiliense. O jornalista que, né, o intelectual, o polemista que publicou esse periódico chamava-se Hipólito José da Costa e o jornal foi impresso em Londres. Por que eu digo que não era um jornal, né? Porque se a gente olhar, esse material existe nos arquivos, né? Tá lá é possível consultar pela hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Ele se parece mais com aquilo que a gente chamaria de um livro, né? Aqui no próximo slide tem uma imagem que eu retirei lá da hemeroteca digital, que é a primeira página do Correio Brasiliense, julho de 1808. O Correio Brasiliense era publicado em números mensais, né? E ele era como um livro mesmo. Você pode ver que a página é um bloco só de texto, como a gente vê impresso em livros, né? Nada parecido com o que a gente hoje entende por um jornal. Esse nome Correio é interessante porque era pelo correio que chegavam as notícias, né? A gente hoje tem uma ideia diferente da circulação de informação, né? A gente está muito acostumado por ter acesso à informação que vem de forma virtual e viaja sozinho, né? Então, informação vem por ligação telefônica, vem por rádio, vem por televisão, vem por internet. Mas no século XIX, não, a informação ela sempre vinha por meio físico. Não existia maneira de você mandar a informação de um lugar para o outro, senão você mandar uma pessoa levando a informação ou um papel impresso levando a informação. E isso era de navio, né? Para vir da Europa para o Brasil, e mesmo para viajar entre os vários pontos esparsos da colônia ou do Império, era tudo transporte físico, né? Então, esse Correio Brasiliense ele era impresso em Londres, mas ele era distribuído, vendido no Brasil. Né? Ele vinha de navio, levava mais de uma semana para chegar. Então as notícias vinham nesse ritmo lento. Né? E a gente pode ver que a primeira página, acho que isso é uma tradição que vai se mantendo, né? A primeira página do jornal, né? A primeira página do periódico, elas vêm já com um tema político. Na verdade, os jornais, nessa época, a maioria, realmente eram para fazer discussão política, né? E é por isso que esse jornal era impresso em Londres, porque se ele fosse impresso no Rio de Janeiro, ele estaria sujeito à rigorosíssima censura portuguesa, né? Então ele não poderia, por exemplo, criticar a monarquia, fazer contestação política, que era exatamente aquilo que o Hipólito José da Costa queria fazer, né? Então isso aqui é um marco interessante aí sobre o surgimento da imprensa no Brasil, né? Esse termo corte aqui, né, se refere ao Rio de Janeiro, a cidade que foi a sede da corte, tanto da corte portuguesa como depois da corte imperial. Então foi na corte, foi no Rio de Janeiro, que começaram a surgir os primeiros jornais impressos no Brasil. Né? Então a gente tem aí só alguns títulos que foram muito relevantes ao longo do século XIX, né? Mas a gente pode ver que, no geral, os títulos têm uma circulação, né? Um período de circulação restrito. Né? Então a gente vê aí jornais, periódicos, eu coloquei jornais entre aspas, porque eles tinham formato mais parecido com o livro, assim como o Correio Brasiliense. Né? Então a Gazeta do Rio de Janeiro, Correio do Rio de Janeiro e o Espectador Brasileiro, todos foram jornais que circularam aí entre o período da Corte Joanina, né, e o período da independência, logo após a independência, né, o período do Primeiro Império.
e a gente vê que os jornais tinham vida curta, né? O Correio do Rio de Janeiro durou de um ano para o outro, e o Espectador Brasileiro durou aí um período entre 2 e 3 anos, né? 1824 a 1826. Porque era muito difícil, né? O jornal não é um bom negócio, digamos assim, não era uma coisa lucrativa. Geralmente, as pessoas que imprimiam o jornal imprimiam às suas custas, né? Gastavam dinheiro para imprimir porque tinham algum interesse político na publicação daquele periódico, né? Então, geralmente, quem fazia o periódico era para puxar o saco do governo ou para fazer oposição de alguma maneira, né? Então, precisava de algum financiamento político, né? Eram geralmente mantidos por grandes negociantes ou grupos que publicavam o periódico por interesse político. Aqui está uma outra imagem interessante, é de junho de 1824, O Espectador Brasileiro, um jornal que também está disponível na hemeroteca digital, foi de lá que eu tirei essa imagem. Aqui a gente vê, é o número 1, essa é a primeira página do jornal, e aqui a gente já vê que ele é dividido em colunas. Né? A divisão em colunas já é uma diferenciação, né? Já começa a ficar um pouco diferente do, da, da diagramação dos livros, né? Já está uma diagramação mais parecida com o que a gente vai reconhecer nos periódicos depois, né? Aqui eu fiz um slide falando dos títulos que são destacáveis aqui porque são jornais que duraram muito tempo, né? O Diário do Rio de Janeiro começou a circular em 1821, ou seja, ainda nos tempos de Dom João VI, né, nos tempos da corte portuguesa. Atravessou o primeiro reinado, regência, né, e segundo império, e foi ser encerrado lá em 1878, um jornal de período longo de circulação. O Jornal do Comércio, né, que circulou no Rio de Janeiro, mas tem jornais com esse nome também em outras capitais, por exemplo, no Recife tem um Jornal do Comércio muito tradicional também, que eu não anotei aqui o ano de fundação, mas também é do século XIX, se não me engano. Mas esse Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, ele começou a circular em 1827, ainda no primeiro reinado, e foi publicado até 2013, aqui em pleno século XXI, né? O jornal chegou perto de durar 200 anos aí de atividade, né? Um negócio muito notável num país que teve poucos jornais assim de longa duração, né? Gazeta de Notícias e o jornal O Estado de São Paulo é um outro exemplo bem interessante porque é um jornal que foi fundado em 1875 e circula até hoje, né? O Estado de São Paulo não é mais tão importante quanto já foi, mas ao longo do século XX, assim, digamos, ele foi um grande jornal, um jornal de muita importância, grande circulação, uma referência, né? E foi um jornal com uma linha editorial muito clara e manteve essa linha, né? Fosse qual fosse o governo. Então ele também é um caso bem interessante, um jornal muito importante, né? Mas esses daqui são exceções, né? O mais comum é órgãos de imprensa que com vida mais curta, digamos assim. Até hoje a gente tem visto muito esse fenômeno aí da morte de jornais, né? Isso foi uma coisa que também foi bem comum no século XIX. Aqui eu peguei uma página, a última página do primeiro número do Diário do Rio de Janeiro, 1º de junho de 1821. Esse periódico está na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Foi de onde eu tirei essa imagem, e aqui eu quis mostrar, né, essa informação que está ali no final, né, na real tipografia, com licença de Sua Alteza Real. Então, a gente nota que os periódicos eles circulavam, né, era mais fácil você ter um periódico se você fosse amigo da monarquia, digamos assim, porque você tinha o privilégio de usar equipamento da tipografia real, né, a tipografia real que imprimia os jornais, e ninguém imprimiria sem essa licença aí de Sua Alteza Real. Isso é uma característica não só da América Portuguesa, não só do Império Brasileiro, mas era uma característica também das monarquias europeias, né? Eles exerciam uma censura muito rígida sobre jornais, sobre teatro e sobre impressão de livros, né? Então, editores geralmente eram pessoas que gozavam de uma autorização real e às vezes até eles tinham direito à exclusividade, né? Era assim na França, era assim na Inglaterra, foi por todo lugar, né? É claro, sempre existiram os contrabandistas, né? Contrabandistas de livros, que imprimiam livros ilegalmente, e esses daí foram muitas vezes os que fizeram
circular as informações subversivas, né? A Revolução Francesa, por exemplo, dificilmente seria explicada sem a participação, a atuação dos contrabandistas de livros, dos livreiros clandestinos, editores clandestinos. Mas aqui, então, o Brasil também tinha esse fenômeno aí da impressão, tinha que ser uma questão, tinha que ser autorizada, né? Essa aqui é a primeira página do Jornal do Comércio, que começou a circular em 1827, né? Um jornal que circulou por muito tempo. É interessante que impresso em 2 colunas e já também com uma outra diagramação, né? Com pequenas chamadas, notícias curtas, não sei se dá para ver aqui no slide, porque a imagem está pequena, mas é notícias marítimas e cada notícia tem um ícone que é um barquinho, né? Ou seja, as notícias viajavam de navio. Né? Então aqui tem para Santa Catarina, para Montevidéu, para Angola, para Londres, para Liverpool, para Gibraltar. Né? Então, como esse Jornal do Comércio, né, lidava com essa coisa da circulação, né, da circulação de mercadorias, pessoas, ideias, né? Isso é uma coisa interessante, o próprio nome desse jornal nos leva a uma questão de como a imprensa e a circulação de informação era uma questão vital para o interesse econômico, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o caso dos Estados Unidos, que é um país que começou a civilização, digamos assim, bem mais tarde do que o Brasil, né? Mas só que no século XIX os Estados Unidos, justamente por desenvolver um comércio muito ativo, também desenvolveram uma imprensa, né? Tem a questão do fundo religioso, né? Do interesse na leitura, interesse na escolarização, mas tem também essa questão do desenvolvimento comercial que acaba se tornando uma coisa que favorece o desenvolvimento da imprensa. Esse aqui é um outro fenômeno muito interessante, que vai ser importante daqui a pouco quando eu for falar sobre a imprensa musical, a publicação de questões musicais na imprensa, que é a existência de revistas temáticas ou especializadas. Então aqui tem alguns exemplos: Correio das Modas, 1839 e 40, O Ramalhete das Damas, 1842 e 50, Jornal das Senhoras, 1852 e 55, Revista Musical, Recreio do Belo Sexo, Revista Teatral, Tribuna Artística, A Violeta Fluminense. Em geral, essas revistas temáticas ou especializadas, elas são voltadas para o público feminino, e aí é interessante como o foco é diferente, né? Quando o jornal é voltado para o público masculino, o assunto é principalmente o comércio e a política, né? Que são os domínios masculinos da vida pública. E as revistas temáticas ou especializadas, elas são voltadas para assuntos da economia doméstica, digamos assim, né? Como se vestir bem, como vestir bem a família, como organizar a casa, como receber bem para os saraus, né? Então, por isso é que os assuntos culturais, digamos assim, né? Moda, artes, música, estavam em periódicos direcionados para as mulheres, porque esperava-se na época que elas ficassem em casa e organizassem a casa, fizessem, né, essa recepção dos convidados. Então, por exemplo, o Jornal das Senhoras é um jornal importante de publicação de música, porque essas senhoras, né, entre as atribuições que se esperava das senhoras donas de casa era prover música para os saraus familiares, né? Então, esse jornal vinha receitas, vinha várias dicas e vinha também sempre alguma partitura musical, uma canção, uma dança. Então, depois a gente vai ver que isso tem uma importância grande aí para o tema da imprensa musical. Aqui tem uma questão sobre o contexto de produção e circulação de jornais no século XIX e início do século XX, que a gente vai notando ao longo do século XIX que tem alguns fatores que vão levando a uma diversificação e uma ampliação da imprensa, né? Que é o desenvolvimento de um público urbano, letrado e uma sociedade industrial, né? Só para falar em um país urbano e industrial só já mais avançado do século XX no Brasil, né? Mas ao final do século XIX, algumas capitais já experimentavam, né? Principalmente em Rio de Janeiro e pouco depois São Paulo, né? Mas Porto Alegre, Recife, Salvador, né? Eram grandes centros urbanos que experimentavam um aumento do comércio, um aumento da população urbana, né? E, consequentemente, uma industrialização assim
principalmente focada em indústria alimentícia, alimentos e bebidas, né, indústria de vestimentas, pequenas indústrias como fábrica de móveis, o que atendia, digamos assim, o mercado local, né, a demanda de compra do mercado local. Mas esse público também, então, precisava de jornais, né? Tanto o, o cidadão urbano, né, precisava da informação para se considerar uma pessoa inserida nas discussões políticas, participando da esfera pública, né, ele precisaria ser bem informado, precisaria ter acesso a jornais, mas também esses pequenos industriais, lojistas, o fabricante de chapéu, o alfaiate, o florista, o importador de cortinas, todo esse comércio envolvia também a necessidade de divulgação dos seus produtos e o único meio de divulgação era o meio impresso, né? Então os jornais e revistas, eles tinham um papel fundamental para difundir esses produtos comerciais. Então o interesse do setor comercial de que a imprensa seguisse circulando, né? Isso envolvia também questões que demorou-se para se desenvolver no Brasil, né? Por exemplo, capacidade de impressão. Precisa de papel, precisa de ter equipamento, né? Uma prensa, uma tipografia, depois também por xilogravura ou por, né, gravura em metal, várias tecnologias aí que são necessárias para se imprimir, e quanto maior a quantidade de exemplares, maior a necessidade de uma tecnologia de impressão, né? Então, o Brasil demorou para desenvolver essa tecnologia, a disponibilidade de papel sempre foi limitada, né? O Brasil foi durante muitos anos importador de papel, até bem avançado o século XX, o Brasil ainda era um grande importador de papel. Então, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, houve restrição de impressão de jornais e livros, porque faltava papel, né? Tinha racionamento de papel. Durante muito tempo, os livros vendidos no Brasil eram impressos fora do Brasil, né? E mesmo até o final do século XIX ainda existia essa figura dos órgãos de imprensa, né, que tinham sede fora do Brasil, né? Por exemplo, a Revista Ilustrada, que alguns de vocês talvez ouviram a palestra lá da professora Tânia de Luca, né, no ano passado, ela contou justamente sobre essa revista que era impressa na França, né, e circulava, vinha da França para Lisboa e para o Rio de Janeiro. Né, e ela usava, por exemplo, gravuras de metal de desenhos de jornalistas franceses que eram reproduzidos com autorização por essa revista que circulava em Portugal e no Brasil. Então essa tecnologia, essa capacidade de impressão, ela sempre foi muito limitada no Brasil, demorou muito para se desenvolver. A capacidade de distribuição era um problema seríssimo, porque o Brasil é um país com uma estrutura precária de transportes, até hoje, né, o Brasil ainda tem o que se chama aí no Brasil dos gargalos, né, de transporte, para qualquer tipo de produção, né, que precise circular pelo território nacional. O Brasil é um país que ainda depende muito de caminhão, né, quando teve a greve de caminhão dos caminhoneiros aí recentemente a gente viu isso, né, sem caminhão o Brasil para, é o lema dos caminhoneiros, mas por quê? Porque não tem transporte fluvial, não tem transporte ferroviário, né, aquilo que a Europa e os Estados Unidos e outros países já desenvolveram ativamente no século XIX, né, que é uma rede viária, uma rede de transportes, transporte ferroviário. O Brasil nunca teve, né? Então, imprimir um jornal era difícil, distribuir, então, uma distribuição nacional praticamente era impossível, inexistente, né? Mesmo entre Rio de Janeiro e, por exemplo, Fortaleza, Belém, a distância era quase intransponível, né? Tinha que ir de navio, levava mais de uma semana, era uma distância longa. Então, a distância da Europa para o Brasil e mesmo a distância entre as capitais brasileiras, né, a capital do Império e as capitais de província, era uma distância gigantesca, né, para um sistema de transporte muito precário. Capacidade de financiamento também é uma coisa que limitava muito, né, porque oscilava ao sabor da política, né, então era comum, por exemplo, um jornal, na época do Império, um jornal conservador e apoiava as ideias conservadoras e o Partido Conservador, mas quando o Partido Liberal subia ao poder, esse jornal perdia todos os contratos
com o governo e passavam a viver de dificuldade financeira, né? Por isso, muitas vezes, os jornais tinham duração curta, porque eles perdiam o seu financiamento. Somente aqueles poucos casos de jornais que a gente mencionou em alguns slides atrás ali sobre jornais que tiveram um longo período de circulação, é que eram jornais que conseguiram mais ou menos sobreviver de anúncios e de assinantes, né? Mas isso é uma coisa bem rara, mesmo até no século XX ainda é bem comum jornais que sobrevivem por vínculos políticos, né? E acho que até muito recentemente, né? Acho que isso é um fenômeno ainda presente no Brasil, né? Tanto canais locais de televisão, estações de rádio e jornais, todos esses meios de comunicação no Brasil são muito ligados a famílias das oligarquias políticas, né? Porque justamente é difícil superar essa questão do financiamento sem vínculos políticos, né? Uma outra questão que marca o jornalismo e a produção de imprensa no Brasil no século XIX é que o jornalismo era uma atividade diletante de homens de letras, né? O Brasil, país dos bacharéis, então os grandes homens públicos eram pessoas que se formavam geralmente em direito, mas que eram também poetas, escritores e faziam jornalismo como uma extensão da atividade política, da atividade jurídica e da atividade literária, né? Então não existia um jornalismo profissional como a gente entende hoje, né? Quem trabalhava no jornal não era um jornalista profissional, era geralmente um jurista, um poeta e um político, geralmente as três coisas na mesma figura, né? A ideia de um jornalismo mais profissional é uma coisa que vai se desenvolver já bem avançado no século XX, né? O jornal Estado de São Paulo, lá pela década de 20, 1920, né, se tornou um jornal muito profissional. E no Rio de Janeiro também você tem desenvolvimento de jornais profissionais na década de 1950, uma quantidade grande de jornais. Então, a profissionalização do jornalismo é uma coisa que a gente vai falar na outra aula, né, que é coisa bem do século XX, né? No século XIX, jornalismo era uma atividade diletante, né? As pessoas faziam jornalismo nas horas vagas, escreviam jornais nas horas vagas. Mas o texto de jornal não era um texto informativo, conciso, preciso, como a gente imagina hoje, né? Um texto técnico, digamos assim. Ele era um texto todo florido, era um texto, né? Um texto de jornal do século XIX, era um texto mais poético do que jornalístico, né? Aqui uma informação interessante, a informação sobre o telégrafo no Brasil, eu vi num texto da Tânia de Luca sobre fontes impressas, no livro sobre fontes da Carla Pinsky, né? Tem um capítulo da Tânia de Luca, tá, acho que na nossa bibliografia da disciplina, ela comenta isso, né? As notícias vinham de navio até a instalação dos primeiros cabos telegráficos. Isso foi quando? 1874, cabo que ligou Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Belém, né, lugares muito distantes entre si. Em 1875, ano seguinte, o cabo ligando Rio de Janeiro a Lisboa, ou seja, colocando o Brasil em contato com as notícias da Europa. Isso aí também não é uma coisa exclusiva no Brasil, né? É interessante comparar com a situação dos Estados Unidos. Lá o primeiro cabo oceânico foi concluído em 1866, então quase 10 anos antes, né? O cabo entre Londres e Nova York. Só que uma diferença significativa é que nos Estados Unidos, ao longo do século XIX, houve uma expansão de uma malha ferroviária, né? Tinha trem ligando praticamente todas as regiões do país, e aonde passou trem, passou também cabo telegráfico. Diz que o telégrafo era muito importante para a comunicação, para evitar acidentes de trens, né? Então sempre passava a linha férrea, passava junto o cabo telegráfico, mas ao longo do século XIX, os cabos telegráficos se proliferaram muito mais do que as linhas de trem nos Estados Unidos. Isso tem muitas informações interessantes naquele livro recente que saiu do Alan Greenspan, Capitalismo na América, que é uma história econômica dos Estados Unidos. Ele enfatiza muito essa coisa da circulação da informação como um fator determinante para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, né? Então, no Brasil, talvez a gente, por exclusão, né, pode fazer um comparativo aí que a escassez de informação e a dificuldade de circulação de informação, né, não teve, o Brasil até hoje não tem ferrovia, né, e até hoje tem ligações de comunicação ainda muito difíceis, né, claro, agora via satélite, internet, a informação circula muito mais rápido, mas
continuou sendo difícil circular informação até poucas décadas atrás, né? Já bem avançado o século XX ainda era difícil. O século XIX, então, a informação era muito lenta mesmo, né? Era o que ia de navio e depois o cabo telegráfico encurtou essas distâncias, mas pode notar que o encurtamento das distâncias é principalmente entre as capitais litorâneas, né? O interior do Brasil vai continuar sendo uma região de pouca ligação, né? De transportes, de informação e tudo mais. Bom, aí eu vou passar então para o próximo slide, que é sobre a imprensa musical. Eu acabei demorando mais do que eu pretendia naquele primeiro slide para falar da história da imprensa, e estou falando uma fala, esse início da fala aí foi muito genérico, mas eu acho importante para a gente conhecer esse contexto da história da imprensa, e agora eu vou começar a falar mais especificamente da imprensa musical, né, que envolve vários tipos de periódicos. Daqui a pouco eu vou mostrar ali, usando uma classificação proposta pelo professor Paulo Castanha no texto dele. Mas para quem estuda história da cultura e história da música brasileira, crítica musical, é bem importante ter uma visão bem aprofundada assim, do contexto no século XIX, porque a gente tem muito estudo sobre o século XX, no caso da música, assim, o interesse em estudar século XX é muito maior do que estudar século XIX, mas o século XIX tem uma importância gigantesca, determina muita coisa que a gente acha que é novidade na música brasileira já era bem marcado no século XIX, né? E então acho que é um estudo importante. Eu imagino que poucos de vocês estejam pesquisando questões temáticas aí do século XIX, não me lembro dos projetos que eu avaliei nas seleções, não me lembro de nenhum do século XIX agora, mas é importante para o nosso estudo ter essa compreensão mais panorâmica aí. Vou começar agora a falar então especificamente dos periódicos e da imprensa musical. E não sei, talvez eu vou botar uma janelinha no canto aqui, porque esse negócio fica só mostrando slides, se ficar longo, fica ruim. Então vamos falar aqui da segunda parte que eu planejei, falar sobre música na imprensa brasileira. Como a gente está se concentrando nesse período aí na aula de hoje, né? Parte 1 até a década de 1920. Esse livro está na bibliografia lá que eu mandei para vocês, né? Do Luiz Antônio Giron, A Minoridade Crítica. E interessante que ele é um livro que se propõe a falar de música no século XIX, né? Crítica musical, principalmente sobre ópera e teatro, mas ele acaba sendo também um livro com a referência muito boa de história da imprensa, assim, muita coisa que estava no slide anterior, a informação que vem desse autor aqui, então ele faz um trabalho abrangente, sim, ele faz uma descrição dos jornais, ele comenta quem são os jornais mais importantes, muita coisa ali que estava falando antes vem desse livro também. Mas basicamente a ideia central do livro é a ideia de que não existia crítica musical no século XIX, por isso esse termo minoridade crítica, do modo como nós entendemos hoje, né? O que seria crítica musical no sentido estrito, né? Algum crítico especializado, músico, entendido de música, que vai observar os concertos e vai comentar, né? Assiste a um concerto e faz um comentário no jornal. Até mesmo na Europa, nos Estados Unidos, essa crítica musical não é tão profissional quanto a gente talvez sonhe assim no século XIX, né? Mas no Brasil especificamente realmente não existia sequer um mercado de concertos que permitisse a atividade de um crítico, né? Como que era o mercado de concertos em países como Inglaterra, regiões germânicas, né? Alemanha, Áustria, França, as cidades grandes tinham orquestras, essas orquestras faziam concertos sinfônicos e os jornais tinham críticos que acompanhavam os concertos e também existia um mercado editorial associado, né? Tinha editores que imprimiam partituras, essas partituras eram vendidas, tinha livros de história da música, biografias de artistas, então existia um circuito envolvendo produção, circulação
e fruição de música de concerto, principalmente música sinfônica. O Brasil não tem essa característica, a atividade musical é muito ligada com a corte, e a corte faz basicamente duas coisas que envolvem música. Vai à igreja e vai à ópera. Né? E aí então a música religiosa, mas música religiosa não comporta essa atividade da crítica musical, né? Ela é um outro gênero que não está sujeito a esse tipo de escrutínio, mas a principal atividade musical laica, digamos assim, seria a ópera. Né? Então, e a ópera e mais adiante um pouco também o teatro musical. Então é basicamente disso que o Luiz Antônio Geron está falando, né, dessa inexistência de uma crítica profissional, do mercado de concertos, mas como a crítica vai se formando ali a partir da atividade de observar o teatro musical e a ópera, que também é o que está no texto que eu enviei para leitura, né, que é o texto do professor Antônio Augusto, falando sobre 4 críticos. Mais tarde eu vou comentar um pouquinho mais e depois a gente vai fazer essa discussão também. Né? Um outro texto que está na nossa bibliografia é esse texto do professor Paulo Castanha. E aí o texto ele tem uma proposta interessante de classificação dos periódicos e uma lista. Né? Essa referência do texto foi um texto que foi apresentado num congresso. Então, as categorias que eu vou mostrar nos próximos slides vieram desse texto do professor Paulo Castanha. Ele propõe essa categorização e o texto dele tem uma tabela gigantesca no final com uma lista exaustiva dos periódicos musicais brasileiros. Né? Não sei se a lista dele é perfeitamente completa, sempre é possível talvez aprofundar mais essa pesquisa, né? Mas a pesquisa, até onde eu sei, é a lista mais completa, é a pesquisa mais recente sobre periódicos musicais. Primeiros periódicos especializados, e aí uma das categorias que o professor Paulo Castanha definiu ali, periódicos que imprimiam apenas partituras. Então, ele tem aqui 4 títulos que ele apontou, né? Lira de Apolo brasileiro, Terpsichore brasileira, Filarmônico e o Brasil Musical. Todos esses periódicos têm essa característica. Eles eram revistas de partituras. Eram impressos aí mensalmente, geralmente, e vinham sempre com partituras que as pessoas queriam ter para tocar em casa. Né? Então, hoje em dia a gente assina aí um Spotify para ter acesso à música. Naquela época as pessoas assinavam uma revista de partituras. Né? Chegava em casa e a pessoa ia tocar no instrumento. Então esse é um dos tipos de periódicos musicais. Interessante observar que no slide passado, no slide anterior, a gente estava vendo sobre a história da imprensa, que começa a impressão no Brasil em 1808. A impressão de partitura é uma coisa um pouquinho depois, né? Começou em 1833, se não me engano, a edição de partituras. E se torna um negócio muito importante no século XIX. A gente tem uma ideia de que mercado de música, venda de música é uma coisa associada com a invenção do fonograma e música gravada, mas na verdade a gente poderia até estabelecer um traço de continuidade aí que o mercado de música gravada, o fonograma, ele é derivado de um mercado pré-existente que é o mercado de partitura. Na Europa, esse mercado de partitura ele começa no século XVI, as primeiras editoras que imprimem partitura são do século XVI, mas no século XVI a impressão de partitura era uma coisa muito cara em um mercado muito limitado. O mercado para valer, assim, de venda em larga escala é do século XIX também. Então, no Brasil, a partir de 1833, é interessante aí que um dos tipos de periódicos musicais é esse específico para venda de partituras. O professor Paulo Castanha também fala de outro tipo, que é os periódicos mistos, que envolvem texto e partituras. Então, aqui, por exemplo, o Ramalhete das Damas, né, que faz parte daquele que nos slides anteriores eu estava falando dos periódicos mais especializados, que geralmente eram periódicos femininos, que incluíam também partituras, né, por causa que é feito para as mulheres se prepararem para o bem receber, organizar um sarau familiar, esse tipo de coisa. Aqui, outra categoria que o professor Paulo Castanha define no texto dele
periódicos especializados que publicam apenas artigos sobre música. Pode ver que aqui já é uma categoria que tem periódicos já bem para o final do século XIX, né? Essa Revista Musical e de Belas Artes é um periódico bem importante e começou a circular em 1879. Né? E o outro exemplo que ele dá, que é o Brasil Musical, já é do século XX, né? Já é praticamente tema para a próxima aula. Então, isso é interessante porque a existência de um mercado muito específico, assim, né? Quem que é o consumidor de uma revista como essa Revista Musical e de Belas Artes? É o músico profissional, é o músico de orquestra, é o professor de música, é o pianista de concerto, é o professor de história da música. Então, precisou primeiro um desenvolvimento institucional bem maior aí da profissão, né, da atuação profissional dos músicos para ter uma demanda por um periódico como esse. Então esse periódico ele incluía assuntos de teoria musical, incluía também biografias de artistas, né? Por exemplo, a primeira nota biográfica, digamos assim, sobre Carlos Gomes, um compositor super importante desse período, foi na Revista Musical e de Belas Artes. Né? Antes que o Carlos Gomes tivesse uma biografia em livro, ele já tinha aí uma seção biográfica numa revista especializada. Então, a gente só pode imaginar uma revista como essa, uma situação em que existia um público potencial, né? Então, não antes de ser criado o Conservatório Imperial no Rio de Janeiro, que foi criado no final da década de 1840, né? E não antes de existir uma atividade mais intensa aí de professores de piano, sociedades de concerto. Então, já são revistas muito voltadas aí para um público mais específico, né? O outro tipo que o professor Paulo Castanha comenta no texto dele, né, outra categoria que ele propõe, é essa transição da musicologia literária para a científica, e ele está citando aí um periódico já bem avançado no século XX, mas isso é uma coisa interessante que a gente pode fazer um paralelo também com a questão da história da imprensa mais geral que a gente estava comentando no slide anterior, né? A existência de um jornalismo literário, que é uma característica muito marcante do jornalismo do século XIX, ela corresponde também à existência de uma musicologia literária, digamos assim, né? Que são essas pessoas que comentam sobre música, mas o comentário ele é um comentário mais genérico, né? Mais poético, mais... Então, nem sempre o crítico era alguém especializado, né? Então, o texto, quem escrevia um texto sobre música não necessariamente era um músico, como a gente vê nos críticos que são analisados no texto do professor Antônio Augusto, lá, que é o texto que eu enviei para vocês, basicamente são homens das letras, né? José de Alencar e Machado de Assis, dois escritores importantíssimos, exerciam também essa função de crônica ou crítica musical, ou folhetim musical, né? Eles comentavam isso porque isso fazia parte da vida cultural do momento, né? Então, a crítica especializada ainda não existia, né? E aqui a gente entra um pouco mais diretamente nesse assunto da crítica musical em periódicos. Então o século XIX é marcado pelo que a gente poderia chamar aí de uma crítica literária ou diletante, onde as pessoas que escreviam sobre música não precisavam ser especializados em música, geralmente eram homens das letras, né? Aqui o exemplo do texto do professor Antônio Augusto, são os 4 críticos que ele analisou, né? Martins Pena, José de Alencar, França Júnior e Machado de Assis, ou eram homens do teatro, ou eram homens da literatura, né? Mas literatura, teatro e imprensa não tinham uma separação muito clara nesse período, e também, assim, a atividade musical era muito ligada à vida teatral, né? Ou teatro musical ou ópera, então eram também assuntos da literatura, não eram assuntos tão especializados da música, digamos assim, né? E não marquei aqui, mas quem já leu o texto lá vai lembrar que se trata aí de uma produção crítica que aconteceu ao longo das décadas de 1860, 70, já bem avançado aí o século XIX, né? Que
começa a se formar. No texto do professor Antônio Augusto, ele comenta muito a partir de uma noção de civilização, né? São autores que defendem um certo tipo de prática musical, um certo tipo de expressão musical nos teatros, porque seria uma coisa que indicaria um país civilizado, né? Então, um país civilizado tem certo tipo de música, né? E eles têm, na verdade, uma bronca, uma briga aí, porque a música que eles observam nos teatros, no teatro musical principalmente, é uma música que é considerada de baixa reputação, né? Esse aqui pode ser considerado o primeiro crítico profissional. Daqui a pouquinho, vou falar mais um pouquinho sobre alguns casos específicos do Oscar Guanabara. Ele morreu com 96 anos de idade, uma coisa assim. Nasceu em 1941, 1841, desculpa, morreu em 1937. Então ele exerceu uma longuíssima atividade aí durante mais de 50 anos, né? E ele foi, curiosamente, ele pode ser definido como o primeiro crítico musical, né, profissional, digno desse nome, digamos assim. E ele também foi um crítico de artes visuais. Ele também escreveu ao longo das décadas aí de 1860, 70 sobre exposições de arte, sobre artistas, né? Então ele comentava tanto sobre artes visuais como também foi o crítico musical mais importante aí desse período. Um outro crítico musical que é muito importante aí também é o Mário de Andrade, né? Eu considero o Mário de Andrade como um marco, uma inflexão. Eu vou falar mais dele, na verdade, na próxima aula, porque o Mário de Andrade, se a gente comparar o Mário de Andrade com o Oscar Guanabarino, a gente vai ver que existe uma mudança muito grande no tipo de crítica musical que se está fazendo no Brasil, né? Os textos do Oscar Guanabarino, final do século XIX, início do século XX, eles privilegiam principalmente a música bem feita, o bom pianista, o bom músico, é, o compositor que domina a técnica, né, a harmonia, contraponto, a orquestração. Então, basicamente, o Oscar Guanabarino é um crítico que defende a música bem feita, e os padrões de música bem feita são basicamente os padrões da música da civilização europeia, né? O Mário de Andrade ele já vai buscar um outro tipo de parâmetro para o julgamento crítico, né? Principalmente o Mário de Andrade ele vai pensar que como crítico musical ele tem o dever de cobrar a criação de uma arte nacional, né? E não só uma arte nacional, mas o desenvolvimento de certas características no meio musical. Então, eu poderia definir o Mário de Andrade como um crítico musical que não apenas vai observar um concerto e faz observações técnicas, ele tem um programa ideológico, político, né? Ele tem uma noção do que deve ser a música brasileira, a música feita no Brasil, e a crítica musical dele é feita em defesa desse ideal que ele propõe. A gente vai comentar mais sobre isso na próxima aula, né? O Mário de Andrade atuou ao longo da década de 1920 em várias revistas modernistas, por exemplo, Ariel, Ilustração Musical, e mas o marco da atuação dele como crítico musical foi quando ele exerceu a atividade contínua de crítico no jornal Diário Nacional. O Diário Nacional começou a circular em 1927 e circulou até 1932. Ele era um jornal político, um jornal de um partido político, mas a gente vai ver depois, quando for comentar esse tema, que o Mário de Andrade exerceu realmente uma crítica que estava coerente com o programa político do Partido Democrático que mantinha o jornal, né? Então, vou mostrar algumas imagens e comentar alguns casos mais específicos. Depois a gente pode discutir melhor sobre essa questão da crítica musical no século XIX. Bom, e aqui eu queria mostrar algumas imagens, né, que foram retiradas de periódicos aí do século XIX. Essa imagem está num periódico chamado A Vida Fluminense, de 2 de outubro de 1869. O título aí é Concerto Monstro. Esse cara de bigode que aparece atrás do piano regendo é o Louis Moreau Gottschalk. O Gottschalk é um músico que teve uma passagem
curta, mas muito marcante pelo Brasil. Ele nasceu na Louisiana, nos Estados Unidos, mas ele morou em Paris e ele excursionou, morou em Cuba e ele excursionou por toda a América do Sul. Ele é um pioneiro aí da música popular no século XIX por mesclar ritmos afro-caribenhos com música europeia, né? E ele, hoje em dia, ele tem sido estudado como meio que um pioneiro do jazz nos Estados Unidos, né? Mas ele também teve uma passagem marcante. Ele morreu no Rio de Janeiro. Ele teve problemas judiciais nos Estados Unidos, e ele acabou resolvendo não voltar mais para o país, e ele passou a promover concertos por países da América do Sul. E esse aqui é um dos concertos que ele promoveu no Rio de Janeiro, né? O periódico A Vida Fluminense aí fez uma ironia, né? Fizeram um desenho, são vários pianistas tocando e mais uma orquestra lá, e o Gottschalk regendo, e a gente vê ali na descrição embaixo, manuscrito, né? Concerto Monstro, no qual virão 28 pianos, 56 pianistas, 112 mãos, 560 dedos, 40 clarinetes, 60 flautas, 70 pistões, 1000 rabecas, etc, 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 no qual o público terá aplaudido com palmas que serão dadas segundo 10 mil mãos. Então, ele realmente foi um empresário que fazia esses espetáculos gigantescos, né? E ele foi muito marcante. E esse ano de 1869 foi o ano que ele morreu. Dizem que o cortejo fúnebre do Gottschalk foi o maior evento do Rio de Janeiro, assim, do século XIX. Muita gente, né? Ele foi um personagem que viveu pouco tempo no Rio de Janeiro, mas deixou uma marca gigantesca. E aí um registro, né? Vejam como o periódico do século XIX não tinha um fotógrafo para registrar as coisas, né? O registro era um desenhista que fazia, né? Então saía impresso no periódico um desenho. Esse mesmo A Vida Fluminense, na mesma data aí, de 2 de outubro de 1869, tem uma outra notícia aqui que é a febre causada pelos pianos, pela venda de pianos, né? Todo mundo correndo para a loja para comprar o seu piano, porque o piano era um negócio que todo mundo tinha que ter em casa. Era uma novidade no Rio de Janeiro, né? Durante uma boa parte do século XIX não existiam pianos disponíveis no Rio de Janeiro, as fábricas de piano ficavam na Europa e era caro para transportar, mas alguns negociantes, no caso esse que aparece aí na imagem, é o pianista português que se tornou um dos grandes empresários da música no Brasil, o Arthur Napoleão, né? Ele se mudou para o Rio de Janeiro e montou uma casa de música, que seria um lugar onde se vende instrumentos musicais, se vende partituras, se faz concertos, se dá aulas e até são uma mistura de loja de música, escola de música e editora, né? A Casa Arthur Napoleão foi um dos grandes centros de comércio de música aí desde né, o último terço aí do século XIX até as primeiras décadas do século XX. E aqui o periódico mostrando esse fenômeno que é a corrida para comprar os pianos, né? E aí sempre a parte irônica ali embaixo. As moças do Rio de Janeiro juraram não deixar um só piano no depósito dos senhores Narciso e Arthur Napoleão, o que fará que eles se verão obrigados no ano de 1870 a mandar vir pelo menos aí um número que não acaba nunca, né? Pianos. Então, os pianos vinham importados da Europa. Aqui na mesma Vida Fluminense, agora o número do dia 4 de dezembro de 1869. 650 músicos. Um grande festival de Gottschalk. De novo tem uma imagem aí. Aqui tem o Gottschalk num pódio regendo uma orquestra sinfônica, né, com instrumentos de cordas, violinos, e violoncelos, contrabaixos e instrumentos de sopro. E aí mais atrás tem uma banda marcial com diversos em uniforme militar tocando instrumentos de percussão. Tem mais um outro regente mais profundo e outra banda militar. Então, aqui tudo exagerado nos periódicos, né? Mas o Gottschalk, de fato, foi um músico que fez concertos assim com quantidades bem grandes de músicos, misturou orquestra do teatro com banda militar, né? Tudo isso para causar o maior impacto possível. E ele era um empresário, basicamente, né? Que saía vendendo, anunciando e vendendo esses concertos e atraía um grande público
Os concertos eram muito... eu esqueci de comentar, mas aqui né, nessa outra imagem que a gente vê que a música que está sendo tocada é um trecho de uma ópera do Wagner, né, o Tannhäuser. Aqui uma imagem muito interessante, porque esse periódico chamado Bataclan, Journal Satirique Illustré, publicado em francês, mas no Rio de Janeiro, né? Inclusive, talvez a imagem está meio pequena para ver aí, mas lá em cima aparece Rio de Janeiro, Troisième année, Bataclan, e aqui, bureau, escritório, Rua da Ajuda, 13, premier etage, primeiro andar. Então, uma revista francesa dedicada às diversões no Rio de Janeiro, e aqui eles estão fazendo propaganda de uma nova casa, uma espécie de uma danceteria, uma boate, uma casa de espetáculos aí que foi né, um cabaré, na verdade, que foi montado no Rio de Janeiro por um empresário francês, e era o Alcazar Lyrique. Aqui então a propaganda, né, mostra uma dançarina com as pernas de fora, né, dançando em cima do piano, e o público masculino com as lunetas querendo observar os detalhes, né, dessa dançarina. Então esse Alcazar Lyrique foi um teatro considerado de má fama, ele é mencionado inclusive lá na crítica do Machado de Assis, se não me engano, naquele texto do professor Antônio Augusto, que falava que era uma degradação moral, uma degradação dos costumes, uma degradação da boa música, né? Obviamente o tipo de música que se fazia nesse Alcazar Lyrique era uma música dançante, afro-brasileira, né? Aquilo que ia ser depois chamado de machixe, e que no século XIX provocou escândalo tanto quanto hoje um baile funk provoca na chamada boa sociedade, né? Aqui um outro exemplo, que é aquela revista que a gente comentou, que era a primeira revista especializada, né, a revista musical. Aqui exatamente o que eu falei, a nota biográfica do Carlos Gomes, está na primeira página, esse é o número de janeiro de 1879. Eu acho que não falei a data, mas essa revista Bataclan é de 1869. É junho de 1869. E esse aqui, de 1879, revista musical Semanário Artístico. Então ela era uma revista semanal com textos mais especializados, né? Notas biográficas, Carlos Gomes, essa é a número 1. E aqui nessa outra imagem tem um anúncio publicitário nessa mesma revista, né? Então a gente vê quem que anuncia nas revistas especializadas, né? A loja de música, no caso Arthur Napoleão e Miguel, é a mesma que edita o periódico, né? Então propaganda da casa editora do periódico, mas aqui mostrando, né, outros negócios, né, grandes depósitos de piano, como a gente viu lá naquela imagem essa aqui do A Vida Fluminense, né, que mostra as pessoas correndo justamente para aquela loja do Narciso Napoleão para comprar os pianos. Então vejam, eles estão aqui anunciando os pianos nessa revista especializada, mas tem também uma outra loja de pianos que anuncia aqui, o Imperial Estabelecimento de Pianos e Músicas. Aqui também tem conserta-se, afina-se pianos e tudo mais, né? Então é interessante como a publicidade também é uma fonte histórica muito rica sobre esse período, né? E para finalizar, essa aula já está ficando muito mais longa do que deveria, mas eu não queria terminar sem mostrar um trechinho aqui de críticas do Oscar Guanabarino, que eu citei como o crítico mais importante desse período. Aqui é um trabalho fantástico que está sendo feito pela uma equipe de pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, né, coordenada pelo professor Guilherme Goldberg, e teve os orientandos de iniciação científica que participaram desse grande projeto, que foi de levantamento dos textos do Oscar Guanabarino. Ele está publicando em vários volumes, acho que por enquanto saiu só o volume 1 e 2, se não me engano. Isso é só em e-book, né? Está disponível no site do projeto, lá da Universidade Federal de Pelotas. E aqui tem um texto introdutório, né? Tem toda a coleção dos textos do Guanabarino, mas tem um texto introdutório explicando quem é o Guanabarino. E aí ele vai citando algumas coisas bem interessantes, assim, né?
bom, viveu até quase os 96 anos, atuou mais de 50 anos como crítico musical, e aí ele vai citando marcos da influência do Oscar Guanabara, do estilo dele, e uma das coisas, informações curiosas que ele cita ali, é que ele 2 vezes na carreira foi desafiado para um duelo por pessoas que ele mencionou nas suas críticas, né? Uma vez no final do século XIX e outra vez já no século XX. E aqui tem um trecho que eu queria mostrar, que é um trecho que é um outro comentarista que tinha a coluna Solfejando no jornal Cidade do Rio, que é o Bonafus. O Bonafus, falando sobre Oscar Guanabara, ele diz: seu juízo crítico pode se considerar a última ratio, o golpe final desfechado na vida artística do infeliz. Falou o Guanabarino, basta de palavra. Artista que ele amparou com a custódia de um elogio seu, pode logo contar com os favores e as simpatias do público. Também o desventurado que não caiu sob a égide protetora do paraninfo das multidões, pode também contar com o de profundis, porque está irremediavelmente perdido, né? Ou seja, o cara que o Guanabarino falou bem está feito, e o cara que o Guanabarino falou mal está com a carreira encerrada, né? Isso aqui dá uma demonstração do poder que a palavra do Guanabarino na imprensa tinha, né? E aqui um outro caso interessante para citar, que é uma crônica que saiu num jornal em 1909, que são dois, aqui é uma ficção, né? Um texto de ficção, são dois personagens que se encontram no teatro. E aí eles começam a falar: ah, não falem com tanto entusiasmo de Burguet, o Guanabarino pode estar por aí e ouvi-los. O Guanabarino? Que diabo pode ter o Guanabarino com entusiasmo alheio? Como o outro esticou o pescoço apavorado, prescrutando o corredor, agora quase deserto. Todos esticaram os pescoços apavorados. Mas o Guanabarino não é desta opinião? Interrogou um, pálido e quase em segredo. Dessa opinião? Pasmou o outro, encarando o amigo com mais profunda piedade. Você não sabe a opinião do Guanabarino acerca dessa companhia? Confesso que, desgraçado, como você ousa de dar-se ao luxo de ter uma opinião a respeito de teatro sem conhecer a opinião do Guanabarino? Então, esses dois exemplos, né, mostram o tamanho da influência do Guanabarino, e isso é uma coisa que é muito marcado claramente até 1922, porque em 1922, quando aconteceu a Semana de Arte Moderna, talvez tenha sido a primeira vez em que o Guanabarino criticou alguém, e esse alguém não teve sua carreira encerrada, né? E era ninguém menos do que o Villa-Lobos. Aliás, essa polêmica do Oscar Guanabarino com o Villa-Lobos talvez explique em grande medida por que o Oscar Guanabarino, embora tenha uma importância gigantesca, é tão mal estudado, né? Porque a memória do modernismo foi tão forte na história da música brasileira que alguém que ousou falar o mal do Villa-Lobos não merecia ser sequer citado, né? Então aconteceu o inverso, né? Se naquele trecho ali o comentarista está dizendo que um músico que fosse criticado negativamente pelo Oscar Guanabarino tinha sua carreira encerrada, ele acabou tendo meio que a sua memória cancelada, digamos assim, por ter criticado o homem errado, né? Criticou Villa-Lobos, que viria a se tornar o músico mais importante do Brasil e meio que quase que um ditador da música na era Vargas, né? Então, acho que hoje já essa herança memorialística do modernismo ela já vem sendo criticada e superada pelas pesquisas mais recentes, está mais do que na hora mesmo de um trabalho de voltar aí para conhecer a produção crítica do século XIX, entender a música do século XIX por uma ótica que não seja a ótica que os modernistas legaram, né, que é a ótica do folclorismo, né? E aí acho que o resgate da produção do Oscar Guanabarino vai ter um papel fundamental nisso, né? Então, acho que aqui eu posso encerrar essa fala que eu queria fazer sobre esses temas. A gente vai fazer a discussão, como a gente combinou aí, pela videoconferência, né? E tem mais uma aula semana que vem onde eu pretendo falar a continuação dessas questões aqui, que é a entrada do modernismo, Mário de Andrade, e acompanhar aí a música na imprensa brasileira ao longo do século XX. Vai ser um assunto bem interessante.